Pegue sua Bíblia, por favor. Eu queria que você abrisse no texto de Efésios, capítulo de número 3. Carta de Paulo à igreja que está em Éfeso, capítulo de número 3. Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Por esta razão, dobro meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Amém? Vamos orar? Pai, nós pedimos que o Senhor fale com a gente, mais uma vez. Pedimos que o Senhor ministre o nosso coração, em nome de Jesus. Queremos lembrar, Senhor, nessa hora dos nossos irmãos, que não têm essa oportunidade de se reunir como nós estamos reunidos, e louvar o Teu nome como nós fizemos. Nós pedimos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia deles. Pedimos que o Senhor os fortaleça. Pedimos que o Senhor os guarde também, Senhor, e que toda estratégia do inimigo contra os nossos irmãos perseguidos caia por terra, em nome de Jesus. Que o Teu nome seja glorificado na vida deles, que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, na Tua igreja, para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Se você está anotando, você pode escrever o seguinte: como podemos ser revestidos de poder? Como podemos ser revestidos de poder? Certa feita, um homem de Deus, ele começou a pregar a palavra na sua igreja, e ele orava muito para que o Senhor manifestasse a glória dele naquela igreja, e assim foi durante muito tempo. E ele então começou uma reunião de oração, às 6 da manhã. E ele começou essa reunião de oração, e ia um, às vezes não ia ninguém, 2, 3. Você sabe que quando a gente começa um trabalho, sempre vai muita gente, né? No começo foi assim também, foi bastante gente, mas depois foi minguando. Aí foi 1, 2, 3, 1. Às vezes ele ia sozinho. Mas um belo dia, uma senhora que morava do lado da igreja, resolveu ir na igreja. Ela resolveu ir na igreja, e ela resolveu levar o filho dela. E o filho foi junto, ela foi junto com a mãe. E aconteceu algo espetacular naquele dia. A reunião de oração transcorreu normalmente. Oraram por todos os pedidos que estavam ali, pelos pedidos da caixinha, pelos pedidos da igreja, pela liderança da igreja e tudo. E no final da oração, o pastor foi então até aquele jovem que estava ali e orou com aquele jovem. E pediu para que o Senhor estivesse fazendo um milagre na vida daquele jovem. E o Senhor fez um milagre na vida daquele jovem. Aquele jovem era tetraplégico. E ele saiu andando da igreja naquele dia. E aí você pode imaginar o que aconteceu com a reunião de oração às 6 horas da manhã. Aí todo mundo queria o milagre. Todo mundo queria ver o rapaz que era tetraplégico e estava andando agora. Todo mundo da vizinhança conhecia aquele rapaz.
e sabia que só o verdadeiro milagre da parte de Deus, através do poder do Espírito Santo, era capaz de realizar algo semelhante. Por que que Deus quer nos revestir de poder? Por que que o Senhor deseja revestir você e a mim de poder? Qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo do Senhor fazer isso na minha e na sua vida? O Senhor, Ele deseja dar um poder especial para a gente, um poder extraordinário, para que a gente possa enfrentar os extraordinários desafios que uma testemunha de Cristo enfrenta. Em Lucas capítulo 24, o Senhor diz assim: vós sois minhas testemunhas, e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor deseja derramar o seu poder sobre nós, para que nós sejamos suas testemunhas. O poder do alto é essencial para o testemunho e expansão do reino de Deus. É primordial. Se não tiver poder, as nossas palavras serão meramente como bronze que soa, como símbolo que retine. Se não vier recheado com o amor de Deus e com o poder de Deus, as nossas palavras serão vãs, serão vagas. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus diz: mas receberão poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês, e ser-me-ão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Para sermos uma testemunha eficaz, para você ser uma testemunha eficaz do Senhor, você precisa do poder do Espírito Santo. A energia de Deus é essencial para os desafios que nós enfrentamos de testemunhar a Cristo. O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? Esse poder extraordinário caiu sobre os cristãos nos dias de Pentecostes. Em Atos 2:4 diz que eles estavam cheios do Espírito Santo, e esse poder, essa plenitude incomum veio sobre a igreja, e os seus mensageiros foram desafiados especialmente para testemunhar de Cristo. Então, aí você já pode começar a imaginar que, na verdade, quando Deus vem e derrama o poder dele sobre você, o fato dele fazer isso é para que você testemunhe. É para que você fale de Jesus. É para que a sua vida tenha poder suficiente para que as suas palavras não batam na parede e volte. A gente diz que uma pessoa muito difícil, ela é dura como uma porta, né? Ou como uma parede, como um muro. Para que as suas palavras não sejam jogadas dessa forma, como se fossem ao vento, é necessário o poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 4, versículo 8, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele falou aos governantes do povo. E esses governantes, viram a ousadia que Pedro falava. E diz o texto que eles reconheceram que Pedro tinha estado com Jesus. Olha que coisa linda. Em Atos 4:31 diz assim: e tendo eles orado, o lugar em que estavam reunidos foi sacudido, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam a palavra de Deus com ousadia. Atos capítulo 6, versículo 5, versículo 10, diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo e de fé, e os judeus não podiam resistir à sabedoria com qual ele falava. Em Atos capítulo 7, versículo 55, diz assim: Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Em Atos 11, 24, diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e fé. Em Atos 13, 9, Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para Elimas e disse: irmãos, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, a nossa tarefa de testemunhar a Cristo e viver nesse mundo vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil. É necessário a gente estar cheio de toda a plenitude de Deus. E não só no livro de Atos, mas as cartas de Paulo também falam desse poder extraordinário disponível aos cristãos. Por exemplo, em Efésios, aqui mesmo, em capítulo 3, versículo 16, diz que Paulo ora de acordo com as riquezas da sua glória, para que nós possamos ser revestidos, ou robustecidos, ou corrobados de poder. Para quê? Para que a gente possa falar de Cristo.
no versículo 19, diz assim: cheios de toda a plenitude de Deus. E no versículo 21 ele diz que Deus, pelo poder que opera em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Em outras palavras, irmãos, há um poder extraordinário à nossa disposição. Há um poder extraordinário à sua disposição, um poder que pode realizar muito mais do que normalmente pensamos ou imaginamos. E ele vem pelo Espírito. Está de acordo com as riquezas da glória de Deus. Ele é a própria plenitude de Deus. Quando Deus derrama esse poder sobre uma igreja, nós normalmente chamamos isso de avivamento. E o propósito de Deus com tal avivamento é que o nosso testemunho, ou o testemunho de Cristo, vai ter mais convicção, vai ter mais coragem, vai ter mais sabedoria, vai ter mais efeito, de modo que Deus é grandemente glorificado à medida que mais e mais pessoas são atingidas e mais pessoas chegam até o conhecimento de Cristo. Agora a pergunta é, o que a gente deve fazer? A Bíblia nos ensina que há uma maneira de buscar esse poder? Ou que existe uma maneira de nos prepararmos para receber esse poder? A resposta é sim, existe. E eu quero tomar esses poucos minutos aqui para mostrar 4 maneiras da gente buscar esse poder de Deus. Diga assim, hoje você vai aprender a buscar o poder do Espírito Santo. Amém? Irmãos, muitas vezes a gente confunde barulho com avivamento. E eu quero dizer que por muitos anos eu confundi. Quanto mais barulho, mais avivamento. E não é assim que a coisa funciona. Quanto mais pessoas se renderem aos pés de Cristo, mais avivamento. O avivamento, ele frutifica em pessoas se rendendo aos pés de Cristo. Em 2005, um missionário do Canadá foi enviado à Etiópia. E ele chegou lá e ele começou a treinar 100 homens. 100 homens. Para que esses homens pudessem plantar novas igrejas. Desses 100 homens que ele treinou, sabe quantos frutificaram? Quantos começaram a plantar igrejas? 5. E você pode imaginar, depois de um tempo de você treinando aqueles homens, discipulando, caminhando com eles e tudo mais, só 5. Você fala assim, puxa, meu trabalho foi tão frustrado. Ai, Senhor, como é que pode? Eu me sentiria frustrado, não sei se você se sentiria frustrado, mas eu me sentiria. De 100, só 5 dá certo? Bom, o que aconteceu é que esses 5 saíram então para plantar igrejas. E foi, logo no primeiro ano, esses 5 plantaram cerca de 100 igrejas. No segundo ano plantaram 200, no terceiro 400, 500. E a última notícia que ele teve no ano de 2010 é que esses 5 homens tinham conseguido plantar 5.022 igrejas. Eles já perderam a conta, eles não conseguem mais contar quantas igrejas. E não só na Etiópia, mas em vários países ao redor da Etiópia. E o mais incrível é que muçulmanos têm se convertido ao Evangelho de Cristo. Muçulmanos têm se rendido ao Evangelho de Cristo. Em breve você vai ouvir notícias de uma nação que é totalmente muçulmana, que as pessoas dizem que é muçulmana, ela vai se tornar em breve a primeira nação pós-muçulmana do mundo. E é uma grande nação, não é pequena não. Isso é avivamento. Pessoas sendo rendidas aos pés de Cristo. O poder de Deus vem e nos capacita a nós testemunharmos. Uma vez um pastor do Egito, ele foi preso porque ele estava testemunhando de Cristo. E por causa do seu testemunho ele foi condenado à morte. E naquela pequena cidade que ele foi preso, ele tinha um costume muito interessante dele ir e pregar nos velórios. Ele pregava nos velórios e as pessoas se convertiam lá.
E ele falava de Cristo nos velórios, e era muito interessante, porque ali nos velórios onde as pessoas estão quebrantadas por causa da morte do parente, ele pregava o reino. E muitos se convertiam no velório. Então, onde tinha um velório, lá estava o pastor. Aí, um belo dia ele foi preso, pegaram ele, condenaram ele à morte. E a morte naquele lugar era ele tinha que morrer eletrocutado. Como é que eles fizeram? Levaram ele para a praça pública, colocaram ele lá, desencaparam os fios, amarraram no braço dele, nas pernas, em todo o corpo, e mandaram ligar a energia. Quando ligou a energia, caiu a energia e o homem estava vivo. Ah não, esse é problema de fuzil, vamos adiar para amanhã. E eles adiaram. No outro dia, então nós vamos trocar os fuzis da caixa e tal. E amarraram ele de novo com aqueles fios tudo desencapado. Quando foram eletrocutar ele de novo, o que aconteceu? De novo. E aí esse pastor que contou o testemunho encontra esse homem acabando de sair de uma execução, vivo ainda, acabando de sair da execução, e ele pergunta, onde você está indo? Ele falou assim, tem uma pessoa que morreu lá, eu estou indo pregar no velório. O poder de Deus nos capacita a fazermos coisas que aos nossos olhos parecem impossíveis. Impossíveis. Então, 4 maneiras da gente buscar o poder do Espírito Santo. Primeira coisa, mergulhe na palavra de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, mergulhe na palavra de Deus. Amém? É quase certo que você não vai ser preenchido com o Espírito Santo, com o poder dele, se você não está preenchido com a palavra de Deus. Por que eu acho isso? Bom, Atos 1:8 e Lucas 24:48 ensinam que o poder é dado para o testemunho eficaz. Olha só, o poder de Deus é dado para o testemunho eficaz. E nós testemunhamos principalmente com o quê? Com a palavra de Deus. Se eu não conheço a palavra de Deus, o que vai acontecer? Não tem como testemunhar. Não tem como. Fica só um lado. Deu para entender? É só o poder. E onde está a palavra de Deus? Precisa da palavra de Deus. Então não há nenhuma razão para pensar que Deus vai incendiar a pólvora do seu espírito no nosso coração, se a gente não carregar o rifle com a palavra de Deus, com a bala da palavra. Precisamos estar mergulhados na palavra, precisamos conhecer a palavra. Em segundo lugar, eu acho isso porque em Lucas capítulo 4, versículo 14, diz que Jesus, ele retornou do deserto cheio do Espírito Santo. Como é que ele lutou com o diabo lá no deserto? Se você observar bem, se você for um estudioso da palavra, todas as vezes que ele foi atacado pelo diabo, o que ele respondeu? Está escrito. Ou seja, ele citou as Escrituras. Ele citou a palavra. Então, se Jesus estava cheio do Espírito Santo, é porque ele estava cheio da palavra de Deus. Aliás, ele era a própria palavra. Precisamos estar cheios da palavra, mergulhados na palavra. Em terceiro lugar, eu acho que isso porque em João 6,63, o Senhor Jesus diz assim: o Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. As palavras de Jesus são a voz vivificante do poder do Espírito na minha vida. Se eu não ouvir suas palavras, eu não vou receber o seu poder. Então eu preciso ouvir a sua palavra. Eu preciso ler a sua palavra. Eu preciso mergulhar na sua palavra. Quarto, eu acho isso por quê? Porque em Efésios capítulo 6, versículo 17, Paulo diz que a gente deve colocar toda a armadura de Deus, e ele diz que tem uma parte da armadura que se chama espada, cujo nome ele designa como palavra de Deus. Tomai a espada do Espírito, que é
a palavra de Deus. Então, se você deseja que o Espírito venha poderosamente sobre você, para que você possa derrotar os principados e potestades, então você deve tomar a sua espada, ou seja, a palavra de Deus. E eu quero dizer que o diabo não foge de medo do tamanho da sua Bíblia, não. Porque tem gente que acha que o diabo foge de medo do tamanho da Bíblia. Então pega uma Bíblia daquele tamanho, sim, fala assim, o diabo vai fugir de medo do tamanho da minha espada. Não, não vai. Aliás, ele conhece melhor o que está escrito aí do que você. Então, o que você tem que fazer? Você tem que recuperar o tempo perdido e buscar conhecer profundamente a palavra do Senhor, mergulhar nessa palavra, porque você não vai para a luta sem espada. Você precisa da espada. Em quinto lugar, eu acho isso, que você precisa mergulhar na palavra de Deus, porque em 1 João capítulo 2, versículo 14, João diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já tendes vencido o maligno. Os jovens são fortes, são poderosos, eles venceram o inimigo mais poderoso, que é Satanás. Como? A palavra de Deus habita neles. Se você não colocar a palavra de Deus dentro de você, não vai haver nenhum poder, não vai haver vitória. Grave isso que eu estou lhe dizendo. Você precisa ler a palavra, você precisa escutar a palavra, você precisa dar um jeito. Eu não sei como que você vai fazer isso. Hoje tem Bíblia em MP3, tem Bíblia em CD, tem Bíblia de tudo quanto é forma. Eu não gosto de ler. Tudo bem, tem Bíblia em áudio, tem Bíblia visual, tem de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. Então, não tem desculpa para você não ler a Bíblia. Não tem desculpa para você não estudar a palavra. Pastor, não sei por onde que eu começo. Eu começo por Gênesis, começo pelo Apocalipse. Por onde que eu começo? Se você não tem esse costume, você vai começar a ler João. O Evangelho de João. Depois que você terminar o Evangelho de João, aí você vem me procurar que eu vou te dizer o que você deve ler em seguida. Comece com o Evangelho de João. Leia um capítulo por dia. Mas grave isso no seu coração. Grave aquilo na sua mente. Estude a palavra. Coma a palavra. Se você deseja que o poder do Espírito Santo venha sobre a sua vida, se você está cansado de você ter um testemunho fracassado, então mergulhe a sua rotina na palavra de Deus. Tenha um tempo com a palavra de Deus. Leia, medite, memorize, use a palavra. Então a primeira maneira da gente buscar o poder do Espírito Santo é a gente mergulhar na palavra de Deus. Amém? Segunda maneira. Juntos, irmãos? Não estamos juntos não. Vai lá, de novo. Vai. Juntos? Agora sim, melhorou. Então, já que a gente está juntos, então vamos lá. Segundo lugar, diga para o irmão que está ao seu lado assim: creia na palavra. Você concorda comigo que não adianta a gente mergulhar na palavra, ser um doutor da lei, se a gente não crê nela? Gente, como nós somos um povo que fala uma coisa, mas acredita completamente diferente. Por exemplo, tem alguém aqui que não acredita que Deus é capaz de curar? Levante sua mão. Não acredito. Eu não acredito que Deus é capaz de curar, Deus é capaz de fazer um milagre. Tem alguém que não acredita? Não, tá vendo? Todo mundo acredita. Agora, quando você chega diante de uma pessoa que está em estado terminal, você continua acreditando da mesma maneira? Pastor, mas peraí, né? Não, sabe como é que é, pastor? Não, a gente tem... Irmãos, eu não sei se Deus quer salvar aquela pessoa, não sei. Não sei se Deus quer resgatar aquela pessoa do leito da morte, mas eu tenho que orar como se fosse. Eu tenho que crer na palavra como se fosse. Como se Deus quisesse levantar aquela pessoa daquele lugar e colocá-la de pé. Nós falamos de uma palavra, mas nós não cremos nela. Nós confiamos que Deus tem a intenção de fazer coisas maravilhosas para nós, porque é isso que a Bíblia ensina, mas quando a gente se depara com um problema, a gente esmorece. Ficamos rendidos, ficamos vendidos. A expectativa deve ser que o Espírito Santo vai dar de acordo com a sua palavra o poder que lhe cabe. Então eu preciso não somente mergulhar na palavra, mas eu preciso crer nessa palavra que eu estou lendo.
Eu preciso acreditar nessa palavra. Eu preciso pegar essa palavra e fazer com que ela seja rema, ou seja, verdade para o meu coração. Agora, por que eu acho que a fé é o caminho para buscar o poder do Espírito de Deus? O crer na palavra, a fé. Primeiro porque em Gálatas capítulo 3, versículo 5, Paulo diz assim: aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com qual receberam a palavra? Olha só, é uma pergunta que Paulo faz. Aquele que lhes dá o Espírito, Deus, e opera milagres entre vocês, Deus, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com que vocês receberam a palavra? Ou seja, vamos trocar em miúdos. Deus realiza um milagre de curar um cego, por exemplo. Se eu pegar um pouquinho de lodo, fazer um lodinho assim com o meu guspe e tacar nos olhos dele, você acha que Deus vai curar desse jeito? Não. A não ser que Ele ordene você fazer isso, mas eu duvido muito. Por quê? Ele curou um cego dessa forma, curou outro falando, curou outro passando saliva, para mostrar o que para mim e para você? Que não existe método. A gente precisa depender dele. Então não é pela prática da lei, não é praticando um método. Ah, se eu fizer desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, então a unção de Deus vai cair. Se eu cantar essa música, essa música, essa música, essa música, então o poder de Deus vai se manifestar. Não é assim que funciona, não é regra, é dependência. E dependência faz com que nós fiquemos o quê? Vendidos. Fala assim, puxa vida, eu tenho que depender de Deus para que o culto aconteça, porque se eu não depender dele, mas eu tenho que fazer minhas regrinhas, eu tenho que fazer minha listinha, porque se eu não fizer isso, como é que... Dependência de Deus. Dependência exclusiva do Espírito Santo. Em todas as coisas. Em todas as coisas. A fé, ela vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 17. E a palavra diz, pelo ouvido o que ela vem? Está escrito lá, ouvir da palavra de Deus. Para que a minha fé aumente, eu preciso ouvir o que? A palavra de Deus, eu preciso ouvir as promessas de Deus, eu preciso ouvir a boa orientação de Deus. Por exemplo, você muda a sua rotina e você reserva 1 hora para estar com Deus na sua palavra, antes do trabalho. Você parou lá, mudou a sua rotina e reservou 1 hora. E você começa sozinho e mergulha no livro de Efésios por 1 hora. E o Senhor imprime na sua mente o versículo de número 12 do capítulo 1. Que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, fomos destinados e nomeados para viver para o louvor da sua glória. E que pelo poder que opera em nós, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E aí você segue para o trabalho. Você vai para o seu serviço. E aí durante o dia, de repente, surge um momento de você dar uma palavra de testemunho para louvor da glória de Deus. Mas você se sente fraco. Você se sente inibido. E aí 2 coisas podem acontecer. Uma, a palavra de Deus vem de volta para você. Você se lembra de que você está vivo para louvor da sua glória. E que Deus não é um Deus fraco. E que Ele pode fazer muito mais do que eu posso pedir, imaginar ou sonhar. É o poder do seu trabalho na minha vida. A outra coisa que pode acontecer é que nesse momento crítico, você crê na palavra de Deus e você confia nele, que Ele tem a intenção de fazer coisas maravilhosas para a sua glória, através da sua vida. E aí você vive a expectativa de que o Espírito Santo, dentro de você, Ele vai dar o poder necessário para que você viva de acordo com a palavra. E você acredita. E essa fé se torna o canal do Espírito de Deus. E aí o que acontece? Deus dá o Espírito, que opera milagres pela pregação da fé. E quando você acredita que a palavra de Deus, com grande expectativa, ela pode realizar algo na vida da pessoa. Então são 2 ações. Uma é interna e a outra é externa. Uma é interna da maneira que você
assimila aquilo como sendo verdade para a sua própria vida, e a outra se torna exterior, porque você consegue transmitir aquele poder, aquela graça que Deus te deu. Por que eu acho que a fé é o caminho para buscar o poder do Espírito Santo? Em segundo lugar, porque em Romanos capítulo 15, versículo 13, Paulo diz assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E aí você pode ver, observa essas duas frases, por sua confiança nele, ou na fé, no vosso crer, que Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Em outras palavras, quando eu creio em Deus e sua palavra, eu sou cheio de alegria e de paz. Então a própria Bíblia diz que é a fim de que, pelo poder do Espírito Santo, abundeis na esperança. Ou seja, que você se torne abundante na esperança. Em outras palavras, o poder do Espírito é o resultado de uma fé que gera alegria e paz. A gente poderia parafrasear assim: coloque sua confiança na palavra de Deus tão completamente que a alegria e a paz sejam abundantes. E assim o Espírito Santo é liberado em sua vida com uma força e esperança extraordinária. À medida que eu faço com que a palavra se torne alegria e paz para mim, de uma forma tão abundante, o poder do Espírito Santo é liberado na minha vida. Que coisa linda. Em Atos capítulo 6, versículo 5, versículo 11, capítulo 11, versículo 24, diz que Estevão e Barnabé eram homens cheios do Espírito Santo e de fé. Por que será que Lucas, que é o autor de Atos, ele fez questão de deixar esses dois homens com essas duas características? Eles eram cheios do Espírito Santo, mas eles eram cheios de fé. Provavelmente porque os dois têm que andar juntos. Para ser preenchido com a fé, para ser preenchido com a fé é necessário ser preenchido com o Espírito Santo. E para ser preenchido com o Espírito Santo é necessário fé. Imagine você tomando água num canudo. À medida que você puxa a água pelo canudo, o que vai acontecer? A priori não vem água, só vem ar, porque está ali o ar do canudo. Mas você está exercendo uma força de sucção. E aquela força de sucção em breve vai trazer a água para dentro do seu corpo. Mas é necessário que você ali sugue, continue sugando até que a água venha. E quando você faz isso, o que acontece? Aquela água, ela entra, mas ao mesmo tempo você não vê, mas é liberado o ar ali dentro, para que aquilo possa ter uma corrente contínua. A água do Espírito, ela vem imediatamente. O canudo é a vida cheia do vácuo da fé, que também será cheio da água do Espírito. Então, à medida que eu sou cheio de fé, eu sou cheio de Espírito, à medida que eu sou cheio de Espírito, eu sou cheio de fé, e vice-versa. Assim, Estevão e Barnabé eram cheios do Espírito Santo e da fé. Então, a primeira forma de buscar o Espírito Santo é mergulhar na palavra. A segunda forma é eu acreditar na palavra. Então, você deve confiar que Deus pretende fazer coisas maravilhosas através de você, para a sua glória. O Espírito Santo vai sempre preencher o vácuo da fé. Terceiro lugar. Estamos juntos? Amém? Tem alguém dormindo aí? Dá um cutucão no seu irmão aí. Fala, irmão, acorda. Não dorme não. Viu? Vamos lá. Terceira forma de eu ser cheio do Espírito Santo. A terceira maneira de eu buscar o poder do Espírito Santo. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Ore fervorosamente. Amém? A terceira maneira de eu buscar o poder do Espírito Santo é eu orar pelo Espírito Santo sinceramente. Fervorosamente. E às vezes até com jejum. Eu não sei se você participou do jejum de 21 dias, eu participei. Talvez foi um dos jejuns mais difíceis que eu já participei. Minha esposa sabe, minha família sabe. Eu já fiz jejuns prolongados de 10, de 20 dias. Mas nenhum foi tão difícil como esse. Não sei se porque a gente estava num contexto de estar a igreja toda em jejum,
ou boa parte dos irmãos em jejum, mas eu sei que foi muito difícil. Mas o término disso me trouxe revelações espirituais, que à medida que o Senhor vai me autorizando a passar, eu vou passando para você. Mas você sabe que foi coisas tão lindas que Deus revelou para mim? Coisas que sem o jejum não seria possível. Então o jejum muitas vezes é necessário. A abstinência de alimento é necessária muitas vezes. Porque o poder mais forte que a gente tem, alguns que dizem que é o ímpeto sexual, o poder sexual, não é. A necessidade mais forte que o ser humano tem é a de alimento. Porque você pode passar sem sexo 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Tem gente que fica casto para o resto da vida. Mas você não consegue ficar sem comer mais do que 40, 50 dias. Então a sua necessidade mais forte é de alimento. E quando você se abstém do alimento para buscar a Deus, você está se abstendo da maior força que move você para você buscar a Deus. O que acontece? Deus ele começa a revelar do seu espírito para você. Ele começa a derramar da sua glória na sua vida. E você começa a ter uma força que não vem de você. Porque a palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E é a palavra que te alimenta nesse dia que você está de jejum. E é a palavra que faz você caminhar. É a palavra que faz você andar em vitória. Então muitas vezes é necessário a gente orar fervorosamente e fazer até jejum para isso. De acordo com Atos capítulo 1, versículo 14... diz que os discípulos, eles perseveraram em Jerusalém, durante os 10 dias, à espera do Espírito Santo. Perseveraram unanimemente em oração. Depois, isso é que os discípulos estavam fazendo em Atos capítulo 4, versículo 24 a 31. Quando no versículo 31 diz que todos foram cheios do Espírito Santo, e eles falaram a palavra com ousadia. O que eles estavam fazendo? Eles estavam orando. E eles estavam saturando a sua oração com as escrituras do Antigo Testamento. Eles estavam confiando no poder soberano de Deus. E o que aconteceu? Aquele lugar foi sacudido com a presença de Deus. Sacudido com o poder do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesus diz aos seus discípulos: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhes pedirem. O Espírito Santo é dado para aqueles que pedem ao Pai. Pai, eu quero do Teu Espírito. E tem que ser uma oração intencional. Não é uma oração de antes de dormir. Como é que é a oração de antes de dormir? Senhor, abençoe o dia de hoje. Senhor, me enche do Teu poder. Ou então oração antes de comer. Senhor, abençoe essa refeição em nome de Jesus, amém. Me enche do Teu Espírito Santo também, amém. Em nome de Jesus, amém. Você está desesperado para comer, está morrendo de fome. Então a tua oração vai na mesma velocidade do teu desespero. Não é esse tipo de oração. É você orar intencionalmente para isso. É você pagar preço. E quando eu digo pagar preço, não significa que você tem que pagar alguma coisa. Tudo o que você necessita, Jesus pagou por você lá na cruz. A salvação, meu irmão, é de graça. Mas a partir do momento que você é salvo, você tem que começar a buscar a santidade. E você tem que começar a buscar o Espírito Santo. E isso demanda de você o quê? Tempo. Demanda de você sacrifício. O que é o sacrifício? Às vezes você quer ficar em casa dormindo. E o Espírito Santo fala para você assim, não, você vai lá no monte orar. Às vezes você quer ficar em casa assistindo Fantástico. E o Espírito Santo fala para você, não, você vai no culto. Às vezes você está arrebentado do dia de trabalho. E o Senhor fala para você, não, você vai na célula. Fala, mas Senhor, toda célula é a mesma coisa. E o Senhor fala, não, eu vou te revelar. E à medida que você vai indo, você vai obedecendo, você vai ouvindo ao Senhor, você vai buscando Ele fervorosamente. E intencionalmente, o Senhor vai se revelando a você. O Espírito Santo é dado para aqueles que pedem ao Pai. Agora, já que nós tivemos, se você se converteu, aceitou Jesus no seu coração, você já teve uma medida do Espírito Santo na sua vida. Já recebeu uma medida do Espírito Santo na sua vida. Então, às vezes, quando eu vou e testemunho de Cristo, quando eu faço isso, o Espírito Santo é me concedido mais um pouquinho.
E aí eu continuo testemunho, eu continuo buscando. E o Espírito Santo é me concedido mais um pouquinho. Não que ele venha em pedaços, mas ele se move em diferentes medidas na minha vida. O Senhor vai me dando capacidade à medida que eu vou colocando aquilo que ele me deu em prática. O Senhor não vai te dar mais do seu poder, o Senhor não vai te dar mais do seu espírito, para você ficar deitado em berço esplêndido, esperando as pessoas virem te buscar para orar. Não. À medida que você testemunhar de Cristo, Ele vai te dar mais poder. E assim sucessivamente. Em Efésios, capítulo 3, versículo 14, ao versículo 21, que foi o texto que a gente leu, Paulo está orando para que os efésios sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito, para que possam ser cheios da plenitude. Então ele deve acreditar que os cristãos, eles podem ser cheios do poder e cheios da plenitude. Eu e você temos que pedir a Deus a plenitude do seu Espírito. E às vezes é necessário jejum. Em Lucas capítulo 4, versículo 14, diz que Jesus veio dos seus 40 dias de jejum cheio do Espírito Santo. Pode ser que Deus reserva-se o seu poder extraordinário para aqueles que anseiam por Ele de maneiras extraordinárias. E mostram o anseio pelo jejum e pela oração prolongada. E eu tenho visto isso acontecer. Aqueles que realmente se dedicam em oração, aqueles que realmente se dedicam em jejum, aqueles que realmente buscam, o Senhor lhe concede seu Espírito. Assim, irmãos, buscamos a plenitude do poder do Espírito, mergulhando na palavra de Deus, crendo nas suas promessas, orando fervorosamente, às vezes com jejum, para que Deus nos dê o desejo do nosso coração, do seu poder, para testemunhar dele. Em quarto e último lugar, a gente já está acabando. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado, assim, para você receber o poder do Espírito Santo, é necessário obedecê-lo. Amém? Eu não vou perguntar aqui, mas não vou pedir para você levantar a sua mão, para você não ficar constrangido. Mas alguma vez você já desobedeceu o Espírito de Deus? Eu já. E não foi uma nem duas. E o Espírito Santo falar para mim, vai. E eu falo, não vou. O Espírito Santo fala, vai, e eu não vou. E eu faço bico, eu bato o pé. Mas no final das contas, Ele sabe tudo a meu respeito. Às vezes eu não fiz uma coisa que o Espírito Santo estava mandando eu fazer. E eu colhi os frutos por causa disso. Obedecer ao Espírito Santo. Mesmo antes de eu sentir o seu poder. Eu primeiro vou sentir o poder dele descendo sobre a minha vida. Quando eu sentir o poder, aí eu vou obedecer. Não funciona assim. Irmão, grave na sua mente, não funciona desse jeito, porque seria muito fácil a gente obedecer depois de receber o poder, não é? Puxa, aí eu estou no gás, aí eu obedeço. Aí é fácil obedecer. Quando eu estou no gás, quando eu estou assim cheio do poder, é fácil obedecer. Mas o Senhor não quer ver isso de você. Ele quer ver de mim, de você o quê? Que eu obedeça mesmo antes de eu sentir o seu poder. Mesmo antes que eu possa sentir que Ele está me abençoando. Por que a gente não tem mais poder no testemunho de ganhar almas? Interessante, né? Que Pedro, logo depois que o Espírito Santo desceu, ele pregou 3 minutos e 3.000 se converteram. Hoje a gente pega 3.000 minutos e nem 3 se convertem. Por que será? Porque nós não obedecemos ao Espírito Santo. Diga para o irmão que está ao seu lado assim, larga a mão de ser desobediente. Amém? Se o Espírito Santo mandar, meu irmão, como diz o outro, fecha os olhos e vai. Segura na mão de Deus e vai. A resposta é que temos resistido à oferta do poder do Espírito Santo. Por
testemunhar tantas vezes que agora ele está sendo retido. Vou explicar melhor. Tantas vezes o Espírito Santo convidou você, confrontou você, cutucou você, para você ir e falar de Cristo, e você resistiu. E agora que você quer, o Espírito Santo fala não. Quantas vezes eu quis, você não quis, agora você vai aguardar. Ou seja, eu não obedeço o seu comando de testemunhar, e quando eu quero fazer isso, existe como se fosse um teto de bronze na minha cabeça. Eu acredito que esse é o lugar que muitos de nós estamos. Nós temos resistido ao Espírito Santo tantas vezes, quando Ele nos chama para dar testemunho de Cristo, que nós estamos hoje impróprios para o fluir do seu poder. Os canais da nossa vida se entupiram tanto com medo, com autoconsciência, com dúvida, com racionalização, com preocupações mundanas, que o que nos é permitido é somente um fio quase imperceptível do amor de Deus. E a gente não consegue. A nossa palavra não tem peso. A nossa palavra não tem força. A nossa palavra não é carregada do Espírito. É só uma palavra como qualquer outra. Mas eu acredito que uma vez que a gente começar a mergulhar na palavra de Deus, começarmos a batalhar contra a incredulidade nos nossos corações, e orarmos e jejuarmos pelo poder de Deus, nós podemos receber o poder de Deus e fazermos o que nós fomos chamados para fazer, que é testemunhar eficazmente de Cristo. E eu acredito que fazendo isso, pouco a pouco, os canais que estão entupidos, eles vão começar a ser limpos e nós vamos começar a sentir o fluxo do poder de Deus na nossa vida de novo. À medida que nós buscarmos. O Espírito Santo é concedido à medida que você busca. Se sua busca tem sido pouca, o que vai lhe ser concedido vai ser pouco. Mas eu quero lhe incentivar nessa noite a buscar mais, a separar um tempo com Deus, a realmente ter um tempo de qualidade com Ele. Eu não sei como você se conecta com Deus. Existem várias formas da gente se conectar com Deus. Tem gente que se conecta com Deus ouvindo mensagens. Tem gente que se conecta com Deus através do louvor. Tem gente que se conecta com Deus através da leitura da palavra. Tem gente que se conecta com Deus somente orando. Eu não sei que maneira que você se conecta com Deus, ou na natureza. Tem gente que se conecta com Deus quando ele consegue sair de casa, ir para a natureza e ele consegue se conectar com Deus. Eu não sei que maneira que você se conecta com Deus, mas eu quero dizer para você que é necessário você começar a gastar tempo com isso. Chega de perder tempo. Chega da sua palavra ser algo como qualquer outra palavra. A sua palavra precisa ter peso. A sua palavra precisa ser carregada de poder. A sua palavra precisa ser carregada de unção. E isso não é para honra, glória e louvor do seu nome. Isso não é para honra, glória e louvor dessa igreja. Isso é para honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Ele seja a honra, glória e louvor para todos sempre. É Ele que faz em nós tanto querer como realizar. Amém? Que você comece a buscar o Senhor em nome de Jesus. Vamos orar? Eu queria que você curvasse a sua fronte nesse instante. Feche os teus olhos, fale com Deus agora. Eu queria te dar um tempo para você falar com Ele. Precisamos ser cheios do poder de Deus para operar curas, milagres, para operar maravilhas, mas principalmente para testemunharmos de Cristo. Essa é a maior dificuldade que a gente tem. Falarmos de Jesus, falarmos dos feitos dele na nossa vida.
orar nesse instante. Eu quero orar para que o Senhor derrame do seu poder sobre a sua vida. Quero orar para que você seja cheio da plenitude do Espírito de Deus. Eu quero orar para que você possa receber o batismo com o Espírito Santo. E isso tudo vai ser para o testemunho da glória de Deus. Deus vai derramar sobre você hoje. Mas saiba você que não é só para você receber esse poder, mas é para você testemunhar desse poder. Para você falar de Cristo. Para você ser impactado. E quando você for impactado, você impactar outros. Porque nós fomos chamados para isso. Fomos chamados para sermos suas testemunhas. Se você quer ser revestido de poder, como diz esse texto da palavra que nós lemos, eu queria que você ficasse em pé onde você está. Eu vou orar por você. Eu queria que você não colocasse nenhuma barreira à ação de Deus. Não coloque nenhum pré-requisito para Deus operar na sua vida. Não diga assim: Deus, o Senhor vai fazer isso, ou o Senhor vai fazer aquilo. Eu queria que você estivesse livre agora. Que você deixasse o canal livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é por mim. Não é pela graça de Deus na minha vida. Não é por nada disso. Eu vou orar agora porque a palavra de Deus diz que do alto nós seremos revestidos de poder. E seremos testemunhas do Senhor em Jerusalém, que é a nossa cidade, na Judéia, que seria a nossa região, na Samaria, que seria nosso estado, e até os confins da terra. Deus pode te levar a lugares que você nunca imaginou, para você ser testemunha dele. Não impeça. Não impeça que o Espírito Santo vai fazer na sua vida hoje. Senhor, eu quero orar nesse instante, Pai. Eu quero orar nesse instante para que o Senhor venha. Como diz com a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha revestir cada um de nós de poder aqui agora. Que o Senhor sopre com uma unção poderosa sobre a nossa vida, Senhor. E vai varrendo do nosso coração tudo aquilo que não te agrada. Toda a incredulidade vai jogando por terra. Vai nos enchendo com o teu poder. Vai nos enchendo com a tua glória. Vai nos enchendo com a tua presença. Vai nos enchendo, Pai, agora em nome de Jesus. Vai enchendo a vida de cada um de nós, Pai. Nós precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus, vai enchendo. Derrama do teu poder. Derrama da tua unção renovadora. Derrama da tua graça sobre nós, Pai. Derrama sobre o teu povo esse poder para que eles sejam testemunhas dessa cidade, sejam testemunhas dessa região, desse estado e até os confins da terra. Senhor, derrama do teu poder para que eles possam sair, ó Pai, e falar do Senhor. Derrama do teu poder para que eles possam ser cheios, Senhor, e proclamar o teu reino, proclamar que o Senhor já chegou, que o Senhor veio, que o Senhor morreu e ressuscitou, que o Senhor é o mesmo ontem e hoje para sempre, para que eles possam proclamar, Senhor, as tuas virtudes, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Senhor, derrama do teu poder sobre o teu povo, enche o teu povo do teu poder, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que a glória do Senhor invada a vida de cada um, que a glória do Senhor invada a casa de cada um, Senhor, em nome de Jesus, e que o poder do Senhor flua para que o teu povo, Pai, possa ser testemunha.
possa ser testemunha, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Diga assim: eu vou testemunhar do teu poder na minha vida, para que os outros creiam que o Senhor me enviou. Eu sou enviado do Senhor para curar as nações. Amém. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Diga assim para ele: você é um enviado de Deus. Aleluia.